Parte 10. O preço da proteção e a lição final. O pedido de Aiko não foi dramático. Não foi heróico. Foi apenas um sussurro quebrado, carregado do peso de dezenas de vidas que ela, como professora, sentia-se responsável por proteger. Por favor, Nagumo-kun, salve-os. Eu não posso. Ela não pediu para salvá-la a ela, ou aos alunos. Pediu pelos camponeses, pelos velhos e crianças que olhavam para as montanhas com um terror primitivo. Hajime a observou. A mesma fraqueza. O mesmo fardo autoimposto. Era irracional. Custo-benefício puro ditava a fuga, ou abandono desta vila insignificante. Mas algo naquele pedido, na completa ausência de exigência por sua própria segurança, tocou um fio condutor de uma memória enterrada. O idealista tolo que um dia fora, que teria feito o mesmo. Chato, ele resmungou, virando as costas. Fiquem fora do meu caminho. E você, ele apontou para Tio, que observava com olhos brilhantes, pare de olhar para mim assim. Ajude a erguer as barricadas, ou eu vou usar você como material de construção. Tio estremeceu de prazer. Sim, mestre. Seu desdém é tão frio e direto. E motivador. Assim começou a preparação. Hajime se tornou uma tempestade de criação. Suas mãos moviam-se como borboletas de aço, transmutando o solo, as rochas, as árvores caídas. Muros de adamantita emergiram do chão, formando um perímetro defensivo com parapeitos e ameias. Torres de vigia cresceram nos cantos. Não era uma fortaleza bonita, era uma máquina de matar feita de pedra e metal. Enquanto trabalhava, Tio tentava se aproximar. Mestre, posso usar meu sopro de fogo para derreter essa rocha? Não. Você vai chamar a atenção. Mestre, estou com fome. Posso comer um desses cavalos? Não. Eles são para evacuação, se necessário. Mestre, acha que depois eu poderia, se você não parar de falar, vou soldar sua boca. Tio ficou corada e ofegante. Promessas, e o Ishea trabalhavam com eficiência silenciosa, posicionando armadilhas, guiando os aldeões para posições seguras. Aiko e os alunos ajudavam como podiam, carregando suprimentos, sua admiração e medo de Hajime crescendo a cada parede que surgia do nada. Quando o perímetro foi concluído, Hajime voltou sua atenção para o armamento. Não apenas suas armas pessoais. Ele transmutou plataformas nas torres. Nelas, surgiram armas de um pesadelo industrial. Miniguns de canos rotativos, alimentados por correias de munição criadas de cristais de mana comprimida. Lançadores de foguetes de múltiplos tubos, seus projéteis gravados com runas de fragmentação e fogo. Os aldeões e aventureiros restantes olhavam para aquela artilharia com expressões de pura incredulidade. Isso não era magia como eles conheciam. Era pura, bruta, física aplicada. Antes da batalha, Hajime se virou para a multidão reunida, sua voz amplificada por um pequeno dispositivo. Hoje, vocês não vão morrer. Não porque eu me importe. Mas porque ele apontou para Aiko, que estava no centro da praça, pediu. Portanto, dedico esta vitória futura a ela. Aiko, deusa da abundância, de trabalho duro e problemas. Aiko ficou escarlate, gaguejando protestos enquanto os aldeões, em um misto de choque e alívio histérico, começaram a murmurar o nome. Aiko-sama, deusa da abundância, ela nunca estivera tão envergonhada em sua vida. Hajime ignorou-a, subindo a torre principal. A maré negra, o exército, não chegou com estrondo. Chegou como uma maré escura, o rio de formas retorcidas fluindo pelo vale, orcs, trolls, aranhas gigantes, criaturas sem nome. No horizonte, contra a lua cheia, vultos voadores se destacavam. 60. 000 era um número abstrato até se tornar um mar de olhos brilhantes e dentes. Quando a primeira onda atingiu o alcance, Hajime não deu ordem. Simplesmente apertou um gatilho mental. O mundo desabou em ruído. As miniguns rugiram, cúspidas de linhas contínuas de fogo brilhante. Cada bala era um projétil cinético massivo. A linha de frente do exército simplesmente desapareceu, transformada em uma névoa vermelha.
Os lançadores de foguetes cuspiram morte em arcos, e explosões em cadeia iluminaram a noite, arremessando pedaços de monstros para o céu. Foi um massacre. Não uma batalha. Uma colheita mecânica. As paredes não tremiam, as armas de Hajime não esfriavam. Ele havia calculado o consumo de mana e munição com precisão brutal. Yui, nas ameias, incinerava grupos com esferas de mana condensada. Tio, em forma de dragão, mergulhava em voos rasantes, seu sopro de fogo limpando fileiras. Shea defendia um portão, seu martelo esmagando qualquer coisa que passasse pelo fogo de cobertura. Mas os números eram implacáveis. Após uma hora de carnificina contínua, o rugido das miniguns diminuiu até parar. A munição transmutada acabara. Yui estava ofegante, sua reserva de mana perigosamente baixa. Tio aterrissou com um baque, transformando-se de volta, exausta. Recuo. Uma voz ordenou nas fileiras monstruosas. Um homem em um manto escuro, flutuando acima da horda. O comandante. Eles quebram. Avancem. O homem gritou. A maré de monstros, embora dizimada, ainda dezenas de milhares forte, avançou com um rugido renovado. Hajime pulou da torre. Shea. Comigo. Vamos cortar a cabeça da cobra. Yui tentou protestar, mas estava muito fraca. Hajime e Shea lançaram-se sobre as paredes, descendo a um mar de monstros como dois demônios. Hajime era um redemoinho de aço. Slag e Donner trovejavam em suas mãos, cada tiro uma morte garantida. Shea girava ao seu redor, protegendo suas costas, Drucken esmagando crânios. Eles cortaram um caminho sangrento em direção ao comandante flutuante. Quando finalmente o alcançaram, em um círculo claro de monstros hesitantes, Hajime reconheceu a postura, o jeito de segurar o cajado. Shimizu. O homem abaixou o capuz. Era Shimizu, o aluno quieto e desaparecido. Mas seus olhos não eram mais os de um adolescente inseguro. Eram poços de amarelo sujo, cheios de ódio e poder corrupto. Nagumo. O fracassado. Você sobreviveu ao abismo. Irritante. Mas não importa. Eu tenho poder agora. Poder que esses heróis brincalhões nunca sonhariam. Um pacto demoníaco, Hajime deduziu, sua voz gelada. Trocou sua alma por um pouco de força emprestada. Patético. Patético. Eu era invisível. Shimizu gritou. Kouki, o herói perfeito. Shizuko, a espada talentosa. Até você, o inútil, tinha a atenção de Kaori. E eu? Nada. Até que ele me ofereceu poder. Poder para fazer todos verem. Para me tornar o verdadeiro herói, começando por eliminar o maior peso morto de todos. Seus olhos se voltaram para as paredes, para onde Aiko observava, horrorizada. Ela sempre me tratou com gentileza vazia. Como um aluno, não como um herói em potencial. Ela precisa pagar. Shimizu lançou um feitiço negro, não em Hajime, mas em forma de uma agulha serpentina de sombra que voou em direção a Aiko, muito rápida para qualquer um bloquear. No! Shea gritou. A agulha arranhou o braço de Aiko. Ela caiu de joelhos, um grito abafado de dor saindo de seus lábios enquanto uma treva venenosa começou a se espalhar de seu ferimento. Shimizu riu, um som insano. Vejam. A deusa cai, o riso foi cortado por um tum seco. Shimizu parou, seus olhos arregalados de surpresa. Uma flecha negra e retorcida surgiu de seu peito, a ponta pingando um veneno diferente. Das sombras das linhas inimigas, uma figura encapuzada com uma besta pesada baixou a arma. Um atirador de elite demoníaco. Shimizu havia servido a seu propósito, agora era descartável. Traidor, Shimizu engasgou, caindo de joelhos. Hajime não hesitou. Donner trovejou, e a cabeça do atirador de elite explodiu em uma nuvem de fragmentos. Ele então correu de volta para as paredes, Shea no seu encalço. Aiko estava pálida, tremendo, a escuridão subindo por seu pescoço. Os alunos choravam ao seu redor. Hajime ajoelhou-se ao lado dela. Sem cerimônia, pegou seu rosto. Isso vai ser desagradável. Ele colocou os lábios nos dela. Não era um beijo de paixão, mas de pragmatismo brutal.
De sua boca, ele forçou um fluxo concentrado de ambrosia pura, infundida com um toque de magia de purificação. O beijo foi invasivo, médico, salvador. Aiko lutou, surpresa, antes de os olhos se arregalarem enquanto o calor da ambrosia expulsava o veneno. A escuridão retrocedeu, o ferimento fechou. Quando ele a soltou, ela ficou ofegante, curada de uma mistura de choque, vergonha e alívio. Enquanto isso, Shimizu, agonizando, rastejou pelo chão. Nagumo, me salve, eu serei leal, eu te servirei, apenas, me cure. Hajime se virou e caminhou até ele. Olhou para os olhos amarelos, para a mentira óbvia, para o desespero egoísta que ainda queimava mesmo na morte. Sem uma palavra, ele ergueu o Schlago e apontou para a testa de Shimizu. Nagumo-kun, não. Aiko gritou, encontrando forças. Ele é nosso aluno. Ele está ferido. Podemos, bam. O corpo de Shimizu sacudiu e depois ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer ruído de batalha. Aiko ficou paralisada, seu mundo desmoronando novamente. Ela viu um aluno morrer. Viu outro aluno matar um aluno. O horror em seus olhos era absoluto. Hajime guardou a arma. Ele iria nos trair na primeira oportunidade. Era um risco. Eliminei o risco. Ele se virou e começou a organizar a defesa contra os monstros restantes, agora desorientados sem seu líder. A batalha ainda não acabara, mas o coração dela sim. Mais tarde, quando a última criatura foi abatida e a lua começou a descer, Yui se aproximou de Hajime enquanto ele limpava sua arma. O atirador, ela disse calmamente. Ele não mirava em Shimizu. Mirava nela. Para silenciá-la, ou para machucá-la mais. Você viu? Hajime não respondeu. Shimizu já estava morto. O tiro foi desnecessário. A não ser que você quisesse que ela odiasse você. Que ela o visse como um monstro, não a si mesma como a falha que quase matou todos. Hajime continuou a limpar Donner, seu rosto uma máscara impenetrável. Se ela se culpasse, Yui continuou, sua voz suave, ela se despedaçaria. Lenta. Inutilmente. Culpando você, a raiva é mais simples. Cura mais rápido. Você deu a ela um alvo para sua dor. Um vilão para odiar, em vez de um espelho para se desprezar. Ela colocou uma mão leve em seu braço. Foi gentil. De uma forma horrível, sua forma. Hajime finalmente parou, olhando para o horizonte onde o sol começava a nascer, pintando o campo de massacre de laranja e rosa. Não foi gentileza, ele disse, sua voz mais suave do que nunca. Foi eficiência. Ela é uma professora. Pode ser útil no futuro. Psicologicamente quebrada, não seria. Mas Yui viu a verdade em seus olhos. Viu a memória do próprio abismo, da culpa que quase o consumiu antes da raiva o salvar. Ele havia estendido a Aiko, à sua maneira torta e brutal, uma corda de salvação feita de ódio. Ao partirem da vila ao amanhecer, as pessoas os chamavam de heróis. Aiko os observou partir, seu rosto marcado por lágrimas secas e uma nova dureza. Ela não agradeceu. Apenas assentiu, um entendimento amargo passando entre ela e o aluno que não era mais seu. Hajime não olhou para trás. Tinha mais labirintos para conquistar, mais deuses para desafiar. Mas carregava consigo, em seu arsenal interno, o conhecimento de que às vezes, proteger significava ser o monstro que outros precisavam temer. E que mesmo um conquistador, às vezes, fazia escolhas que não eram apenas sobre poder, mas sobre o peso silencioso de uma dívida para com uma bondade que ele não podia mais possuir, mas que ainda se recusava a ver morrer.